Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados irmãos, para deixar uma pequena mensagem e uma oração da noite. Convido vocês a meditarmos no Salmo 11. Esse salmo ele contém 7 versículos. Eu não vou comentar todo o versículo, mas eu vou ler os 7 versículos e vou procurar fazer um pequeno comentário na palavra de Deus. Esse salmo é de Davi. Davi escreve esse salmo para o mestre de música. Ele diz assim: No Senhor eu me refugio. Como podeis dizer-me, foge como um pássaro para os montes? Vê, os ímpios preparam os seus arcos, ajusta com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração. Se os fundamentos estão destruídos, que pode o justo fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado. O Senhor tem seu trono nos céus. Seus olhos observam tudo, vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento causticante e o que terão. Porquanto justo é o Senhor e ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu acabei de fazer uma pequena leitura na palavra de Deus, no Salmo capítulo 11, e eu vou procurar fazer uma pequena meditação. Talvez você consiga imaginar um momento de sua vida em que você, muitas vezes, está passando por um grande problema em sua vida ou uma grande dificuldade. Talvez você esteja passando por uma terrível perseguição. E é nesse momento que muitas vezes você volta os seus olhos para Deus. É nesse momento que você recorre a Deus, porque muitas vezes você já recorreu aos seus amigos. Talvez você já tenha buscado conselhos de amigos e percebe que recebeu um conselho muitas vezes errado. Então, eu gostaria de dizer para você que, através desse salmo que eu li, esse salmo retrata mais ou menos isso. Nós vemos que Davi estava sendo caçado por Saul. Davi estava sendo perseguido. E provavelmente os amigos de Davi sugeriram que ele fugisse para um monte como um pássaro. Que ele fosse para os montes se esconder.
Mas Davi era um homem de guerra. Sabemos que Davi, ele não seguiu esse conselho. Pelo contrário, ele questiona essas pessoas. Davi, ele responde, ele demonstra sua coragem, ele sustenta a sua coragem, ele demonstra sua confiança no Senhor. Alguém disse para Davi: foge, se esconda, faça igual pássaro, se esconda nas cavernas, nos montes. Aí ele diz: mas eu confio no Senhor. Por que vocês estão me falando isso? Os homens podem dar conselho muitas vezes errado. É importante protegermos os nossos corações, amados. Você que muitas vezes está passando por lutas, por dificuldade, e muitas vezes tem buscado conselhos de amigos, busque na Bíblia Sagrada, ou busque através de oração a Deus. Ele vai resolver seus problemas, amados. Então, precisamos proteger nosso coração, principalmente do medo. Muitas vezes somos dominados pelo medo. Então, nesse momento, nós não precisamos de conselhos errados. Nós precisamos de que os nossos problemas sejam resolvidos. Nós não precisamos de conselhos para fugir da luta, para fugir das dificuldades. Muitas pessoas gostam de dar conselhos e muitas vezes são errados. Então busque as soluções dos teus problemas através da fé. Encontre dentro do seu interior uma fé. Fé que te leva coragem ao seu coração. Busque a presença de Deus. Muitas vezes os nossos amigos, eles até procuram dar-nos conselho, muitas vezes, que acha ser o melhor. Não despreze seus amigos, porque muitas vezes te deu um conselho errado. Mas aproxime de Deus. Os amigos de Davi tinham motivo legítimo para querer protegê-lo. Os conselhos que ele deram para Davi parecia ser o melhor. Quantas vezes as pessoas dizem para você: irmão, desista desse projeto, parece que esse projeto só está te dando problemas. Muitas vezes você está perdendo dinheiro nesse projeto. Mas se você acredita que Deus está nesse projeto, então continue. Os amigos de Davi tinham motivo legítimo para querer proteger. Mas não há proteção maior do que confiar no Senhor e enfrentar corajosamente os seus problemas. Entrar na batalha e acreditar que o Senhor está na frente. Se Deus prometeu a você, se Ele falou com você, ou se te deu uma grande convicção de que algo é bom para você, não procure outra resposta. Acredite que Deus está nesse negócio. Às vezes, amados, procuramos conselho para encontrar
o conforto, principalmente o conforto dos homens, até muitas vezes para legitimar o nosso medo. Mas se nós temos um Deus tão grande que age através da nossa fé, por que não buscarmos a Ele em vez de pedirmos conselho para o nosso amigo? É importante seguirmos o que Deus fala através da sua palavra em nossos corações. Deus sempre fala conosco. Ele sempre diz para jamais fugirmos de um propósito que Ele tem para cada um de nós. A vida não é fácil, irmãos. Muitas vezes enfrentamos dificuldades. Mas por mais difícil que pareça, se Deus ele está nesse negócio, se Ele nos prometeu algo, então vamos acreditar que Ele vai fazer acontecer em nossa vida. O salmista ele diz: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasa ardentes. Ele fará chover enxofre incandescente. Ele fará que o vento resseque a pele daqueles que são ímpios. Porque o Senhor, Ele é justo. E ama a justiça. O Senhor, Ele ama os retos. E os retos verão a face do Senhor. Então, amados, muitas vezes, quando nos enfrentamos problemas em nossa vida, então precisamos acreditar que Deus está sentado no seu trono nos céus. Deus, Ele fará com que a sua graça venha sobre nós. Nós vemos que Davi confiava em Deus. Davi descansava nos atributos do Senhor. Então Davi, ele está nos apresentando através das suas palavras, através dos versos do Salmo 11, ele demonstra que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, o que significa que Ele sabe de todas as coisas e está presente em todos os lugares. Então, amados, quando achamos muitas vezes que ninguém está vendo, Deus, Ele está vendo. Uma coisa é certa, Deus odeia o pecado, mas Ele ama a cada um de nós, mesmo nós sendo pecadores. Ele ama você, Ele ama a mim, e quer que cada um de nós venhamos buscar a sua presença, andar na luz. Deus quer que sejamos luz neste mundo. Existem muitas pessoas que neste mundo são trevas. São pessoas que só levam a desespero, só causam problemas nessa vida. Mas Deus quer que venhamos confiar nele. A confiança nos atributos de Deus gera em nós uma vida de temor. Dentro do nosso interior, Deus
Ele faz com que venhamos ter desejo de agradar ao Senhor. Devemos desenvolver dentro do nosso interior esse desejo de servir ao Senhor através da nossa vida. Deus, Ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Então podemos confiar no Senhor. Podemos acreditar nele. Podemos andar por meio da fé, crendo no cuidado que Deus tem sobre nossa vida. Muitas vezes, precisamos exercitar a nossa fé. Assim como precisamos exercitar o nosso corpo constantemente, muitas vezes precisamos de exercício para alinhar a nossa mente e o nosso coração. Então, precisamos também exercitar a fé, para que a nossa fé esteja alinhada ao nosso coração. Precisamos entender o que diz a palavra de Deus. Muitas vezes somos tentados. Somos tentados muitas vezes até a desistir. Quantas vezes passamos por dificuldades? Quantas vezes passamos por lutas? Passamos por dificuldade. E nessa hora, muitas vezes, a nossa fé oscila. Até muitas vezes duvidamos que a nossa fé esteja presente. Nas horas que somos provados, nessa hora precisamos alimentar a nossa mente e coração com a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Deus, Ele conversa conosco. Ele nos convida a descansar em sua palavra. Deus, Ele convida a cada um de nós a viver o dia de hoje com a noção de que nossa vida está na presença do Senhor. Ele nos ama e está pronto a nos socorrer. Está pronto a estender a sua mão para nos livrar de todos os problemas. Deus quer que nós simplesmente venhamos glorificá-lo, louvar e exaltar seu nome. Deus, Ele nos ama, irmãos. O amor de Deus é tão grande. A palavra de Deus nos afirma que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho amado para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha vida eterna. A nossa vida eterna depende da nossa fé, daquilo que nós professamos, amados. Então precisamos firmar os nossos passos. Aqui na terra somos peregrinos. Breve a nossa vida se findará, mas ao findar a nossa jornada terrena, começaremos uma nova jornada para a eternidade. Então, tudo aquilo que viemos fazer agora irá promover a nossa existência ou dos céus ou fora dele. A decisão é minha, é sua. Eu decido hoje acreditar que Deus, Ele é o Senhor da minha alma, que Ele estará me levando para a eternidade para viver
uma vida eterna com Ele. Eu escolho hoje entregar a minha família, entregar a minha esposa, minhas filhas, minhas netas na mão de Deus e deixar que Deus haja nos corações dos meus familiares. Então vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela sua infinita benignidade. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu glorifico a Ti. Te dou graça, Senhor, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. Eu entrego, Senhor, a minha vida para Ti. A minha vida te pertence. A minha alma, Senhor, pertence a Ti. Meu espírito é oriundo de Ti. Então, Senhor, eu glorifico a Ti. Porque o Senhor é o Deus da minha alma. É o meu grande resgatador. Em Tuas mãos, Pai, eu entrego a minha esposa, as minhas filhas, as minhas netas, Pai. Para que o Senhor cuide de cada um deles. Ó Deus, entra na vida da minha esposa, entra na vida da Simone, entra na vida da Silene, entra, Senhor, na vida da Isabela, da Gabriela, da Helena. Senhor, dirija os passos de cada um. Esteja, Senhor, dentro dos meus familiares. A Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse descanso em Ti, Senhor, é que eu busco. É o descanso da minha alma, é o refrigério e a paz oriunda do Teu Espírito Santo. Eu Te glorifico nesta noite dizendo muito obrigado. Amém e amém.